A paz do Senhor, amados. Vocês estão cansados? Não? Então a paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, minha amada comunidade surda que está aqui hoje me prestigiando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como o nosso querido pastor falou, a estrela maior está aqui, está no nosso meio. Vocês creem nisso? Tem uma atmosfera celestial. Meus queridos, Deus não me deu o dom de cantar, mas eu vou morar com vocês na glória. Que felicidade poder estar aqui com vocês. Obrigada, pastor Wellington, pastora Ângela, todos os nossos amigos, pastores, os nossos jovens que aqui estão hoje, as nossas crianças, a minha equipe, nós estávamos cumprindo a agenda e resolvemos conciliar para a gente poder estar aqui com vocês, com os irmãos, na casa do Senhor. E que maravilha, amados, poder estar aqui, poder engrandecer, poder louvar e dizer para o nosso Deus: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o único, Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigada, porque nós aprendemos a Te adorar, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo quem o Senhor é e pelo que o Senhor faz nas nossas vidas através do nosso amado Jesus Cristo, aquele que é maravilhoso, aquele que é conselheiro, aquele que é príncipe da paz, aquele que é o Pai da eternidade. Como é bom, amados, como é bom a gente poder confiar no nosso Deus. Em dias tão difíceis, em dias tão nebulosos, a gente pode olhar para o céu e acreditar e confiar na palavra dEle, que Ele está ao nosso lado, que os olhos dEle estão voltados para a nossa nação, estão voltados para a nossa vida. Como é bom a gente poder ter a palavra de Deus como a nossa bússola de vida. As leis dos homens regem a sociedade, mas as leis de Deus, que são os seus mandamentos, é uma luz para os nossos caminhos. E que bom que ainda nós temos essa liberdade de poder adorar a Deus no nosso Brasil. Amém? Queridos, eu não sou pregadora, eu não sou cantora, viu? Mas eu sou uma seguidora de Cristo. E amo muito a Cristo. E desde que eu me converti, eu procuro adorar o Senhor em todo o tempo, procuro ter intimidade com Ele, procuro declarar palavras de amor a cada manhã, dizendo que Ele é o amado da minha alma, e dizer para Ele que eu sou grata a Ele, de onde Ele me tirou. Eu vim de uma família disfuncional, eu vim de uma família que eu fui a primeira a aceitar Jesus, mas infelizmente por alguns problemas na igreja, eu só tinha 14 anos, ainda não tinha sabedoria e maturidade para olhar para Cristo. Olhei para o homem, me desviei, mas o Senhor me resgatou em 2009, é onde eu desci as águas, na igreja do pastor Silas Malafaia. Ali eu fiquei 9 anos servindo a Cristo, servindo a igreja, no ministério de cozinha. Alguém conhece aqui o ministério de cozinha? É muito importante, tá, queridos? A gente alimenta o povo de Deus, né? E ali eu fui buscando a Deus, e buscando confiar em Deus. E Deus tinha um plano muito maior para as nossas vidas. Deus, Ele procura trabalhar com as pessoas que são improváveis, até para confundir os sábios. Não é verdade? E aí aquela menina que sai da Ceilândia, que vai para o Rio de Janeiro em 2007, casa com um deputado federal que não entendia nada de política, vai ser dona de casa, vai servir a Deus. Eu tinha tanto amor, eu tenho tanto amor, mas hoje eu não estou mais lá, pela casa do Senhor, que a chave da igreja ficava comigo, de tanto zelo, de tanto carinho que eu tinha pelaquela igreja, Assembleia de Deus ali na Barra da Tijuca. E aprove Deus mudar a nossa história.
talvez por uma oração, eu posso falar aqui, né, pastor? Eu posso falar para vocês, evitando o máximo de falar sobre política partidária, mas esse é o testemunho de vida, esse é o meu testemunho. E se eu sou o que eu sou hoje, e se eu tenho essa confiança em Deus, e se eu tenho esse amor por Ele, é porque eu tive que passar por esse caminho, passar por esse deserto, para que hoje eu possa entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e que se tudo der errado aqui na terra, já deu certo na glória, porque eu irei morar com Ele. E eu entendi, amados, que aqui é só um estágio, nós somos apenas mordomos do Senhor na terra. Então, dando tudo errado aqui, está tudo certo. Eu busquei acreditar em Deus. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu procurei apenas ler e ouvir aquilo que traz esperança para o meu espírito. E é assim que eu tenho vivido. É fácil? Não é fácil. É uma luta diária. É um trabalho diário. Mas Deus é poderoso e Ele tem estado comigo todos os dias, tem estado com a minha casa, tem cuidado do meu lar, porque eu entreguei tudo no altar do Senhor e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, tantas adversidades. 2018, meu marido sofre aquele atentado. Eu era a pessoa mais medrosa que existia na terra. Eu tenho um chamado, eu tenho dons espirituais que eu tenho medo, tenho um dom de revelação, e eu falo para minha pastora Zenete Rodrigues, que é minha mãe na fé, eu falo, eu só queria ver os anjos. Ela, não, amada, quando abre os olhos espirituais, você vai ver de tudo. Mas eu quero ser seletiva, eu só quero ver o que é bom. Então eu não busco muito aprimorar os meus dons por conta, eu já estou perdendo o medo, tá? Mas eu quero falar para vocês que quando meu marido sofreu aquele atentado, eu não sei se alguém aqui já viveu essa experiência. Parecia que eu tinha recebido uma anestesia celestial. Alguém já sentiu isso aqui? E eu gosto até de falar, porque eu quero saber se alguém já passou por isso. E esses dias uma amiga que teve câncer, ela me relatou essa experiência. E ali eu fiquei uma mulher tão forte. Porque antes, quando eu cheguei naquela santa casa, que eu vi o meu marido desconfigurado, nem parecia que era ele, por ter perdido muito sangue. Quando eu entrei naquela sala, eu olhei para ele, eu olhei para o teto da santa casa e eu falei, Senhor, se for para a morte, glória a Deus, mas vai ser para a vida, e eu vou te glorificar. Eu lembro, queridos, que eu falei, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha da árvore sem a sua permissão. E se o Senhor permitiu ele estar nessa cama desse jeito, algo maior o Senhor tem para as nossas vidas. E a partir daquele dia, eu recebi essa injeção de força e essa anestesia que o sentimento que eu tinha parecia que ele estava apenas gripado. E os médicos chegavam e falavam, olha, nós já fizemos tudo, agora é só Deus. Eu falava, agora é que vai entrar. Agora é que o Criador, o Todo-Poderoso, o médico dos médicos vai entrar. Porque é nesse momento quando nós temos que viver a verdadeira dependência de Deus. Amados, a verdadeira dependência de Deus não é uma conta que você tem que pagar, que você não tem um dinheiro e você acha que essa é a dependência de Deus. Não, a verdadeira dependência de Deus é aquela quando o homem fala, não tem mais jeito. É só Deus, porque essa conta você pode pegar um dinheiro emprestado com a sua família, você pode pegar um dinheiro emprestado com um amigo, mas quando o médico fala não tem mais jeito, aí, meus queridos, essa é a verdadeira dependência que você tem que ter no Criador dos céus e da terra. E foram 20 dias morando dentro daquele hospital com a mochila nas costas. E louvando e glorificando a Deus e ouvindo louvores pela manhã e sendo edificada pelas ondas sonoras e crendo que Deus ia fazer um milagre. Passamos por tudo, chegamos em Brasília. Falei, não vai conseguir governar, porque não tem ninguém com ele. O primeiro ato que ele chega dentro da presidência, ele fala, Deus acima
de todos. Eu falei, glória a Deus. A partir desse dia, este lugar é consagrado ao Senhor. Nós trabalhamos, amados, os 4 anos e os 3 anos e meio, a gente orou todas as segundas-feiras dentro do Alvorada e todas as terças-feiras dentro da presidência da República. Ali nós derrubamos altares de Baal e levantamos altares de adoração ao nosso Senhor. E todos os nossos irmãos cristãos que tinham oportunidade de passar por Brasília, a gente levava lá para dentro e a gente orava e a gente declarava que o Brasil é do Senhor Jesus, que nós vamos ver as promessas de Deus se cumprir na nossa nação, porque nós acreditamos e nós tomamos isso com propriedade, para que a gente pudesse dar continuidade à nossa missão como intercessores do Brasil. Eu não vim de uma família cristã, pelo contrário, eu vim de um lar disfuncional, mas eu aprendi, eu já cheguei sentando na janela, porque eu aprendi que o Brasil tem promessas e elas vão se cumprir, e eu já cheguei indo para o grupo de intercessão sem saber o que eu estava fazendo, mas Deus é lindo, e Ele é misericordioso, porque a gente muitas vezes, pastor Wellington, a gente não sabia nem como entrar numa batalha, e a gente ia de cara, sem saber as retaliações, e aí eu tive depressão, enfim, mas isso aí é outra história. E aí Deus levanta a pastora Ezenete para nos dar essa orientação, para estar conosco toda semana, nos ensinando a orar. E aí eu quero falar uma coisa muito particular para vocês. Nós tínhamos um depósito dentro do Alvorada. Eu fiz a limpeza e nós tornamos ali uma sala de oração. Aqui eu ainda tenho alguns intercessores, a Vânia, minha intercessora, a Lisa Evelyn, o pai dela é levita também. E vários irmãos ali me ajudavam em oração, e nós tínhamos vários quadros, porque nós aprendemos que nós devemos orar por todas as autoridades. Todas as autoridades, por mais que você goste ou não, elas foram instituídas por Deus. Ele tem um plano e um propósito para instituir algumas autoridades. Por mais que não ame Israel, por mais que façam chacota com a nossa fé, por mais que persigam os cristãos, Deus tem um plano para cada autoridade que Ele levantou. E ali, nós orávamos por todas as autoridades. Nós tínhamos os nossos quadros, os ministros do STF, todos os nossos deputados, candidatos, secretários, enfim. Nós ali tirávamos toda segunda-feira em consagração pela nossa nação. Sabe, amados, como é importante a nossa palavra. Como é importante a gente gerar no mundo espiritual. Naquele tempo eu achava que a minha vida era difícil. Naquele tempo eu achava que a gente não ia conseguir vencer os 4 anos de governo. E hoje eu tenho um marido preso dentro de casa. Sem ter sido denunciado, ele está preso. A maior perseguição e a maior humilhação das nossas vidas é o que nós estamos passando hoje. Ver a minha filha se submeter a vistorias, todas as horas, todos os momentos que ela sai e chega de casa. Mas não tem problema, porque eu sempre falo para o meu galego: essa tornozeleira na sua perna não é sobre você. Essa tornozeleira na sua perna é para desmascarar o sistema, é para desmascarar os corruptos da nossa nação, é para desmascarar aqueles que querem acabar com o nosso Brasil. E nós temos nos levantado, amados. E é por isso que eu estou falando isso para vocês, porque até 2018 eu não queria saber de política. Eu ouvia nas igrejas que política, futebol e religião a gente não se discutia porque não chegava a lugar nenhum. Mas eu posso falar para vocês com toda a propriedade, estando do outro lado. Nós fomos negligentes como cristãos. Nós deixamos uma lacuna aberta e o mal tomou conta. E sabe quais são os frutos dessa lacuna? Que lá atrás nós cristãos não queríamos nos envolver com política? As nossas crianças sendo erotizadas, o que eles estão fazendo com os nossos jovens nas universidades,
Qual a mãe, dona de casa, que não teve a oportunidade de estudar, que não fica feliz em ver o seu filho passar no pré-vestibular e estudar numa escola, numa federal, e a gente vê que com 3, 6 meses, esse jovem ele muda. E muitas vezes jovens que têm base cristã, base familiar, porque eles precisam entrar no sistema, porque eles sofrem perseguição. E nós temos visto que hoje nós temos que nos levantar. Os nossos parlamentares precisam se levantar para que o aborto não passe na nossa nação. Não era nem para ter pessoas defendendo a vida, porque isso é o ato mais sublime que Deus deixou para nós, a vida. E hoje nós precisamos defender a vida. E aqui nós temos a nossa vereadora Priscila Costa, que foi primeira suplente de deputado federal e passou 4 meses na Câmara Federal. E ali ela pôde trabalhar contra aquela maldita DPF 442, que era a legalização do aborto. Eu não posso aceitar que uma mulher seja eleita para que ela esteja num lugar de poder e decisão e ela votar para matar crianças no ventre de suas mães. Nós fomos negligentes, sim, amados, com a política. E muitas vezes a gente escuta, não tem que misturar, mas nós precisamos de vocês que têm a bússola da vida, que é a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus, ela fala que nós temos que defender os mais vulneráveis, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas e as crianças. Deus ama as crianças, Deus ama a família é um projeto de Deus. Uma família doente é uma sociedade destruída, e o outro lado, o mal, sendo usado por pessoas, eles querem destruir o bem mais precioso, que é o projeto do nosso Criador, que é o homem, a mulher e a sua prole. São momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas nós estamos de pé, estamos orando para que haja uma libertação de mentes e culturas na nossa nação. Nós estamos vendo hoje pessoas que outrora não permitiu o atual governo conversar com evangélicos, mas que hoje estão dentro das igrejas, ludibriando, mentindo. Primeiro que está tudo errado. A partir do momento que um governo demoniza o Estado de Israel e fica do lado de um Estado como Hamas, terroristas que matam, que sequestram, que humilham, que matam mulheres cristãos, que perseguem homossexuais, a gente não pode levar isso a sério. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo a peneira dele. Deus já está jogando para cima. Deus está contando com aquela igreja. Nós temos grandes igrejas inchadas, mas dentro dessas grandes igrejas inchadas nós temos pequenas igrejas que ainda oram, que ainda intercede, que jejua pela nação, que jejua por uma noiva limpa, sem pecado, porque é assim que o Senhor vai vir nos buscar. Ele vai vir buscar a sua noiva que não tem mancha. E nós estamos nesse projeto, queridos. Não é fácil. Não é fácil a gente subir num púlpito e muitas vezes as pessoas não gostarem, porque a gente traz essa palavra de conscientização, a gente provoca para que as pessoas possam entender o que nós estamos vivendo. Deus, Ele tem o poder de acabar com tudo aqui agora. Ele pode acabar com tudo aqui agora. Mas Ele nos colocou aqui como instrumentos dEle. Aqui nós trabalhamos para Ele e nós daremos conta do trabalho das nossas mãos. Eu sempre falo, Apocalipse 22, e falei hoje mais cedo no nosso encontro, o tempo que nós estamos vivendo está exigindo muito de nós. Apocalipse 22:11 fala que quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo,
seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Nós não somos desse grupo, amém? Nós somos daquele grupo que nós vamos ver a Deus, nós vamos ver a glória do Senhor. E nós temos que confiar em Deus. E aqui, 2 Crônicas 17, que fala: nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que as nossas lutas, as nossas batalhas, é o Senhor que vai pelejar por nós. Aqui no 21, ele fala: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e Josafá reinou sobre Judá. Nós não precisamos ficar assustados diante dos nossos inimigos, diante das nossas guerras, diante das nossas batalhas. O deserto também é uma escola. O deserto nos ensina a nos aproximar mais de Deus e a confiar em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Estamos vivendo dias difíceis, aonde a nossa fé está sofrendo chacota, aonde muitos países nós já estamos vendo a perseguição religiosa, a nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada, mas nós temos que confiar no verdadeiro juiz, aquele que reina, aquele que está vendo tudo, aquele que está com seus olhos voltados para a nossa nação e que logo, logo o escape virá para o Brasil. Não vamos perder a esperança, não vamos perder a nossa fé. Temos que entender o nosso momento como intercessores, adoradores. Está difícil? Adore. Entre na presença do Senhor, se arrependa dos seus pecados. 2 Crônicas, como a nossa querida pastora Ângela declarou, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos criar uma atmosfera de adoração, vamos falar para Deus que nós somos dependentes dele para tudo, e vamos esperar que logo, logo o cetro dele estará levantado para as nossas vidas, e o sol da justiça vai brilhar sobre o Brasil, porque quem reina nesta nação é ele. O reino do Senhor, ele é feito de justiça, de paz e alegria. O Senhor, ele odeia a iniquidade, e nós estamos declarando, amados, todos os salmos, as palavras do Senhor, para que isso seja gerado na atmosfera e para que logo, logo nós tenhamos um resultado, que essas pessoas que estão sofrendo, elas sejam libertas e elas possam ser restituídas por tudo que elas perderam, porque um dia estavam numa praça com um terço, com a sua Bíblia, orando e rezando, e sofreram uma emboscada e estão presas até hoje. Quantos foram mortos?
Quantos estão sendo perseguidos longe de suas casas? Muitas histórias, mas nós cremos num Deus maior. Nós cremos no general de guerra. Nós cremos naquele que Ele está deixando tudo isso acontecer, mas na hora que Ele falar basta, a história do Brasil vai mudar. Eu quero pedir para que os irmãos, eu sei que vocês já oram, mas eu quero pedir que vocês continuem jejuando pela nossa nação. Nós sabemos que alguns espíritos, eles só saem com jejum e oração. Nós estamos entrando agora numa semana onde nós vamos fazer um propósito. E eu queria pedir a ajuda dos irmãos para essa semana agora, iniciando terça-feira, meio-dia, e a gente entregando na quarta-feira às 18 horas. Deus, Ele tem nos dado alguns direcionamentos, algumas estratégias, e aqui eu posso confiar nos irmãos de pedir esse reforço também. Orem pelo nosso Brasil. Não desistam, por mais que seja difícil. Não esmureça, a nação é dele. Nós estamos aqui para que a gente possa fazer a vontade do nosso Senhor. E nós vamos continuar firmes e fortes, porque quem nos colocou aqui foi aquele que tem todo o poder, aquele que colocou os seus anjos guardando as nossas vidas, aquele que permitiu que nós chegássemos até aqui. Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso. E aqui eu quero declarar com vocês, com os irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Eu sei que pode ser que tenha algumas versões diferentes, mas eu queria declarar um Salmo 24, que é o salmo que faz parte da minha vida, que é o salmo que faz parte da nossa intercessão. Amém? Vamos lá? Bem lindo, porque é para Jesus. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo... Vocês podem fazer de pé? Vamos fazer de pé? Vamos gerar uma atmosfera diferente? Vamos lá? Com muita força, crendo no poder dessa palavra. Porque é do Senhor essa terra. As nossas vidas pertencem a Deus. Vamos com propriedade? Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei do Brasil. Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, das nossas lideranças. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que têm entendido, Senhor, o valor da intercessão, Pai. Senhor, abençoa a vida daqueles que se levantam, Senhor, que estão na trincheira, orando, intercedendo pelo nosso Brasil. Pai, nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão, Senhor,
Senhor, contra as nossas vidas, contra a igreja brasileira, contra o nosso Brasil. Nós te pedimos que os teus anjos, Senhor, venham nos cercar. Cerca, Senhor, os 4 cantos dessa nação. Senhor, que possamos ver o sol da justiça raiar sobre o nosso Brasil. Nos dá força, Senhor, resiliência, aumenta a nossa fé, coloca amor nos nossos corações, porque nós precisamos, Pai. Senhor, protege e guarda as nossas crianças. Senhor, conduz os nossos jovens ao caminho da verdade. Senhor, que a tua palavra seja a bússola, Senhor, da vida deles, Senhor. Pai, entra com a tua provisão. Entra com a tua provisão, Senhor, em cada vida, Senhor. Cada família que está aqui presente, Senhor, nos faça invisíveis, Senhor, aos olhos de Satanás. Senhor, que eles não possam nos ouvir, Senhor, e nem nos ver. Senhor, nós declaramos que somos os teus filhos. Nós declaramos, Senhor, que nós te amamos. Nós declaramos, Pai, que nós pertencemos a ti. Pai, nós queremos olhar apenas, Senhor, para o alto, que é de onde vem a nossa esperança. Nós cremos em ti, cremos no milagre, porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário, quando o Senhor entregou o seu Filho amado, Senhor, naquela cruz, Senhor, para salvar o mundo. Pai, esteja conosco, nos guia, Senhor. Senhor, que a tua nuvem de glória esteja sobre este lugar, sobre as famílias de Rio Verde, sobre as famílias do Goiás, sobre as famílias do Brasil, Senhor. E nós te pedimos uma bênção especial para a nossa nação. Te pedimos também, Senhor, cura as nossas emoções, que no lugar da raiva, Senhor, possamos ter amor, porque a tua palavra nos ensina assim, Senhor. Pai, nós entendemos que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, mas aqui é uma parcela grande, Senhor, de adoradores, de homens e mulheres, jovens que amam, que conseguem sentir a dor do próximo, Senhor, e que não vão sentir ódio, Senhor, pela iniquidade que nós estamos vivendo, pelas perseguições que estamos vivendo, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de adoração. Receba, Senhor, as nossas palavras, receba os louvores, Senhor, que o Senhor possa estar aqui conosco, nos guiando em todo o tempo. Senhor, nós consagramos as nossas vidas, nós consagramos o nosso presente, o nosso futuro a Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te pedimos também, Senhor, abençoa Israel. Que a verdadeira Shalom de Yahvé esteja dentro dos muros de Israel. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, aquele que um dia virá nos buscar. E aqueles que creem digam amém. Glória a Deus e graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor.